Senhoras e senhores, tudo certo, Ricardinho? Senhoras e senhores, o episódio 09 do Foguete Sem Ré está começando agora. E olha, vou te contar, Ricardinho, o convidado de hoje, de coração, meu amigo, é uma das mentes mais brilhantes que eu conheço. Mais do que a de Russell Crowe naquele filme? Pô, muito mais. Ah, então No quero ver. É pesado. Vamos embora. André Chaves é, de longe, uma das mentes mais brilhantes que eu conheço. Eu conheci esse cara, deve ter uns 10 anos. Eu conheci André, mais. Conheci André em 2008, 2007, mais ou menos. Eu tava na base ainda. Isso, mas conheceu antes ainda, no Mirk, né? Foi, caralho! Porra, então desculpa. ele literalmente pegou a época do Super. Exatamente, velho. Você me dava voz no canal. Exatamente. Puta merda, velho. Eu tinha esquecido disso, velho. Isso é 2001, né? A gente já tinha conversado sobre isso. Tem 20 anos que eu conheço André Chaves. Meus amigos, a história desse cara é uma aula do começo, o meio e toda a continuidade de tudo que tá acontecendo. Vou ser muito sincero com vocês. Foi uma das primeiras pessoas que eu coloquei na minha listinha de convidados. Eu fiz, pô, seria foda se André topasse participar do podcast. Seria muito foda se André topasse participar do Foguete Sem Ré. E aí, quando eu fiz o convite pra esse cara, ele mandou: Bruno, sério? Mas o que eu vou falar? Vou ficar nervoso. E aí, meus amigos, você que tá ouvindo o Foguete Sem Ré, o episódio 09 aí da academia, aí lendo seu livro, fazendo sua corrida, andando de bicicleta, na esteira, ou você está sentadinho assistindo o Foguete Sem Ré, o episódio 09, parem com atenção para ouvir o que esse cara tem para dizer. Toda vez que eu encontro com o André, hoje a gente tem um contato mais raro, né? Todo esse lance de deixar a rotina engolir a gente, né? As coisas, a gente acabou se desconectando ao longo dessa jornada, sempre conectados, né? Porque eu acho que a admiração que eu tenho pelo André nunca vai permitir que eu me desconecte com ele. Sempre acompanhei de longe o que você tá fazendo, né? Pelo mundo, né? E parem de coração, assim. Você que acompanha o Foguete Sem Ré, pare pra ouvir com atenção o que André Chaves tem pra dizer. Velho, eu não consigo nem descrever, né, o que é que André faz, quais são os projetos que ele está envolvido, né? Mas eu acho que o grande exemplo que André tem para dar é que não existem barreiras geográficas para quem quer fazer algo relevante e algo de impacto de verdade para o mundo, né? Eu acho que essa é a grande lição que você me traz, né? Isso é a grande lição que você me trouxe ao longo dessa história, tendo contato com a sua história, né? E eu participei quanto entusiasta de alguns capítulos dessa história. E antes de mais nada, meu amigo, muito, muito, muito obrigado, né, por disponibilizar seu precioso tempo para participar desse podcast com a gente, participar do Foguete Sem Ré. Mais uma vez, muito obrigado pelo prestígio, né? Toda vez que a gente conversa, que a gente troca uma ideia, sempre um carinho muito grande, uma conexão muito grande. E André Chaves, seja muito bem-vindo ao episódio 9 do Foguete Sem Ré. Tá bom. Gente, tô tímido, mas aos poucos eu vou me soltando. É isso, eu não sou muito de podcast, eu sempre evito, tem chance de falar publicamente. Eu vou quando eu preciso falar, quando eu tenho que falar. E geralmente eu não falo muito em Aracaju sobre o que eu faço. Geralmente não existe essa busca. Ou Aracaju não sabe quem eu sou, ou eu não estou em Aracaju. Então existem esses dois caminhos. Então quando surgiu a chance de você... André, vamos lá falar. Eu falei, ok, então talvez seja a hora de eu falar um pouco, né, diretamente de Aracaju, porque muita coisa eu faço de Aracaju e fiz de Aracaju, mas as pessoas não sabem, né? Quando eu tô viajando, quando não tô. Às vezes eu tô só com o meu computador aqui em Aracaju e organizando encontros pelo mundo e eu viajo e faço um encontro, mas fico aqui em Aracaju. Show de bola. Meu desafio, então, é destravar a sua timidez. Isso, é isso. Sinta-se à vontade, você tá em casa, velho. A gente tá aqui pra bater papo, pra trocar ideia, certo? Antes da gente começar, André, e eu perguntar um pergaminho de coisas que eu quero perguntar,
tem uma grande lição que você me trouxe, não sei se você lembra, eu acredito que foi logo quando o Papel e Caneta estava começando, e aí eu perguntei, mas André, como é que você faz para se conectar com todas essas pessoas ao redor do mundo e etc? E aí você me disse, Bruno, é fácil. Eu escrevo um e-mail, não sei se você lembra disso. Uhum. Eu escrevo um e-mail, aí, por exemplo, a URL da empresa do cara tal, da mulher tal, é xpto.com. E aí eu vou testando o e-mail dele, né? Tipo, andré@xpto.com, andrechaves@xpto.com, andré.chaves@xpto.com, chaves.andré@xpto.com, chaves@xpto.com. E você dizendo, né? Você relatando que você ia testando os e-mails da galera, os possíveis e-mails daqueles líderes, etc, etc. E uma hora batia, uma hora dava certo, e uma hora alguém respondia, e quando você via que o e-mail estava retornando, porque o e-mail não existia. Cara, isso pra mim é um exemplo grandioso de resistência, resiliência, persistência e principalmente muita crença no que está se fazendo, né? Eu achei isso de uma genialidade, de uma simplicidade, de uma genialidade tão grande, né? E aí eu queria começar perguntando, velho, o que é o Papel e Caneta? Bom, vamos lá, vou tentar responder um tweet. Não é fácil. Tá. O Papel e Caneta é um coletivo que acontece em 8 cidades do mundo, onde eu reúno líderes expoentes da propaganda, da publicidade, com ativistas, para que eles trabalhem lado a lado dentro de um workshop, que dura de 5 a 7 dias. Então, por exemplo, recentemente eu trabalhei com o Kevin Earle, que é o Pelé do rugby. Ele é da Nova Zelândia. E ele cuida da maior reserva marinha do mundo, que é a Maraimoana, que é do tamanho do México, nas ilhas do Pacífico. E aí o Kevin foi para Nova York com o primeiro-ministro das Ilhas Cook, que, enfim, é o Henry Puna, e a gente trabalhou durante 5 dias em Nova York, juntando vários líderes de várias agências. Então, em um mercado onde todo mundo está competindo um com o outro, você é de agência tal, você é de agência Y, então as pessoas não podem trabalhar juntas, né? Porque elas estão competindo ali para quem tem a melhor marca, a melhor campanha. O que eu faço é reunir todo mundo para criar um espírito de coletividade dentro dessa indústria tão competitiva. É basicamente isso. E aí o projeto, eu sou daqui de Aracaju, mas o projeto nasceu em Nova York em 2014 e só chegou no Brasil 2 anos depois. O Brasil foi o último país a abraçar o projeto. Né, foi o último país que acreditou no projeto. Acho que foi o último país que precisou saber o que estava acontecendo fora para depois fazer alguma coisa aqui dentro. Os líderes brasileiros foram os últimos a me apoiarem, sabe? Então, basicamente, foi essa minha jornada aí de Papel e Caneta. Começar fora para ganhar credibilidade e só depois a mídia brasileira tentar entender o que eu estava fazendo. Ouvi isso? Ouvi isso, Ricardinho. É impressionante e triste ao mesmo tempo, né? Impressionante e triste ao mesmo tempo, né? É. Aquela síndrome... costumo dizer, é duro dizer isso, né? Talvez a gente receba muita crítica por dizer isso, mas eu tô aqui para falar a maneira como a gente enxerga o mundo, né? Eu acredito demais que o sergipano tem uma síndrome de cachorro vira-lata gigante, né? Uma síndrome de pequinês gigante, né? E ainda bem que existem pessoas como você para provar o contrário, né? Mas aí, esse relato do André aprova que o brasileiro também, né? Isso, infelizmente. A gente não, principalmente quem é daqui do Nordeste ou do Norte do país, a gente não cresce sabendo que pode conquistar o mundo, né? Primeiro pela barreira do idioma, eu acho que é a primeira barreira. Né? Não sei inglês suficiente. Eu não sabia inglês suficiente, eu não tinha. Mas talvez eu tivesse aquela cara de pau que você falou, que eu mandava e-mail para todo mundo. O que me salvou foi a cara de pau. E só depois eu descobri realmente que o mundo estava aberto para me ouvir, mais do que o próprio Brasil, assim. Para o mundo, eu era só um garoto brasileiro. Quando eu mandava e-mail para alguém de São Paulo, eu era um garoto de Sergipe, de Aracaju. Então tinha esse olhar de superioridade, sabe? Tipo, quem é essa pessoa? Xenofobia na prática. Velada, né? Nunca é uma prática, mas ela é sempre velada, superficial, né? Ela vem teatralizada, tem um teatro aí, né? Ok, podemos conversar, mas estou sem agenda agora. Vamos deixar para daqui a 3 semanas, a 4. E aí sim, lá fora foi abrindo portas e espaços. Claro que muita gente lá fora não conversou comigo, mas a maioria foi quem estava lá fora, né? Eles têm essa abertura maior. Acho que existe esse senso de comunidade maior
Principalmente quem mora, acho que nos Estados Unidos, assim, em Nova York, por exemplo, sabe que tem uma participação social quando você conversa com alguém, quando você troca. No Brasil ainda tem, eu acho que uma preocupação muito sobre a sua própria carreira, sobre o meu LinkedIn, sobre o que eu posto, as minhas conquistas. Eu acho que lá fora eu encontrei um pouco mais de senso coletivo nesse sentido de carreira, de discussão, como é que a gente pode criar e construir algo junto. Claro, isso em 2014, né, há 8 anos atrás. Muita coisa mudou no Brasil desde então. Hoje as relações são outras, as pessoas estão mais unidas. Mas naquela época foi isso que eu senti. Que lá fora a conversa era mais madura sobre um olhar coletivo sobre as coisas. Sobre se essa indústria da propaganda precisasse mudar, teria que ser uma mudança coletiva. Isso já vinha sendo conversado lá fora. No Brasil ainda não existia. Ou você era DM9, ou você era África, ou você era Macan. No Brasil ainda eram silos conversando independentemente. E aí naquela época eu encontrei mais abertura lá fora. Me diz uma coisa, André. Qual era o momento da carreira, o seu momento de carreira em 2014, quando você teve a ideia, você criou o Papel e Caneta? Qual era o seu momento de carreira, certo? O que te motivou, né? Poxa, você está aqui na sua rotina, trabalhando, queria entender como era esse seu momento, né? E aí o que foi que te motivou a ter, poxa, vou criar isso? E a entender, a partir dessa motivação, esse motivo para a ação, né? Quais foram os primeiros passos para você começar a construir essa trajetória e começar a ter essa abertura fora do país em 2014 com esse projeto que era o primeiro passo, né? Porque é muito fácil abraçar uma coisa que já funciona, que já existe, que já tem resultado, que já mostra de fato o que é que ela faz. Outra coisa é abraçar uma ideia, né? Como foi esse iniciozinho, assim? Como é que estava seu momento, né, de carreira lá em 2014? O que é que você estava fazendo, tal? O que te motivou e como você começou para chegar até hoje? Como é que você está? Tá bom. Até 2012 eu trabalhei em Aracaju. Né? Dos meus amigos eu fui o último a deixar Aracaju. Porque quando você se forma em Aracaju... Ou não deixou, né? Eu não deixei. Mas naquela época todos já tinham ido embora. Vou trabalhar em São Paulo, vou trabalhar em outro lugar, porque é um mercado maior. Eu fui o último da minha faculdade a sair. Em 2013 eu fui para São Paulo, mas não me encontrei no mercado. É um mercado muito competitivo, é agressivo, é abusivo, muitas horas de trabalho. Então aquela rotina não me fazia feliz. A dinâmica de São Paulo também não me faz feliz. Né? A saúde mental pesou, era um ponto importante para mim. Eu não queria ser escravo do trabalho, assim, eu não queria ter esse lugar. Né? Ok, para quem quer, para quem se dá bem com isso, mas não me fazia bem. Voltei para Aracaju, foi quando a gente até trabalhou junto. Mas eu sabia que do mesmo jeito que as agências de São Paulo podiam ensinar coisas para as agências de Aracaju, eu sabia que as agências de fora poderiam ensinar para São Paulo. E aí eu comecei a imaginar, poxa, e se eu aprendesse com essas agências o que elas estão fazendo diferente? Né? O que é que o mundo está fazendo diferente de metodologia de trabalho, forma de trabalhar? Acho que foi a primeira coisa que me inspirou, assim, o Papel e Caneta. Procurar novas formas de transformar a indústria. Né? Como fazer um brief diferente, como fazer um workshop, como ter uma agência, mas não ser abusiva na hora de trabalhar, ou como ter um lugar mais diverso, mais inclusivo. Eram pautas que já existiam nos Estados Unidos, que ainda não tinham chegado no Brasil. Acho que outro ponto também, que eu converso pouco sobre ele, e aqui eu vou falar, acho que tem uma questão também, um lado espiritual, assim. Eu sou muito regido no meu trabalho por algo que eu sei que no futuro vai me fazer bem. Então eu sempre tive isso, desde aquela época, do tipo, quero olhar daqui a 20 anos e saber que eu fiz uma coisa legal. Pra mim, não pros outros. Não é para que eu quero salvar o mundo ou fazer nada disso. Eu não tenho esse discurso. Mas sim que eu quero, tipo, poxa, se terminar hoje aqui minha vivência, eu vou dizer, ok, fiz algo legal, que bacana. Então eu queria ter um projeto também que fosse pro bem, sabe? Fosse algo positivo. Então foi basicamente desses dois pontos, assim, a vontade de encontrar respostas que o Brasil ainda não tinha para o mercado publicitário e que eu via que os Estados Unidos já tinham conversas acontecendo. E essa vontade pessoal de fazer algo que deixasse um legado bacana. Que eu pudesse trazer mudança para o Nordeste. Ou que eu pudesse trazer mudança para o Brasil. Então hoje eu olho para trás e falo, ok, estou conseguindo, legal, que deu certo. Naquela época eu fui muito guiado por essa intuição, fé e coragem, sabe? Então quando as pessoas me perguntam assim... Tem, claro, um pouco de sorte, sim. Mas foi muito essa mistura de fé e coragem. Eu gosto de usar a palavra fé. Pelo menos dentro da minha história... Tem muito disso, sabe? Então,
Quando a gente fala muito de empreendedorismo, eu acho que é uma palavra que não se usa muito, ou que sempre colocam no lugar de religiosidade, mas fé no sentido de deixar algo bom, sabe? De fazer algo bom. Então, acho que foram os 2 pontos, assim, os pilares. Tiveram outros, mas esses foram os principais. Assim, da minha trajetória no início. E aí, sim, quando eu sabia que eu tinha que ir para fora para encontrar essas respostas, aí eu fui, e aí a coisa começou a acontecer, né? Eu tive a chance de ir para Nova York. E aí é o André cara de pau. E aí foi o André cara de pau, né? Eu fui para Nova York, nunca tinha viajado para fora do país, foi minha primeira viagem internacional. Não tinha o inglês perfeito, mas você vai aprendendo ali, na cara e coragem, não tem como. E até os e-mails mesmo eram mais... Não tinha essa linguagem que eu tenho hoje, enfim, eu olho meus e-mails e falo, nossa, eu escrevi desse jeito. Mas é isso, as pessoas estavam abertas. Elas não queriam saber se eu tinha um português correto, elas queriam saber a intenção que eu tinha atrás daquele e-mail. Hoje, quando alguém me pergunta assim, poxa, dê uma dica, né? Eu queria fazer algo, eu falo, deixe clara a intenção no seu e-mail. Eu não estava procurando aquelas pessoas porque elas eram famosas ou as melhores do mundo. Eu estava procurando elas porque eu queria entender o que elas estavam fazendo para mudar. E aí, quando elas receberam um e-mail de um garoto do Brasil, de 25 anos, que sabia a história dela, que já tinha procurado no Google, e sabia a intenção, ela ficava aberta. Ok, vou conversar com esse garoto. Vou abrir um Skype aqui por 45 minutos e falar com ela. Então, começou muito desse lugar, da intencionalidade, sabe? Não era do interesse. Tipo, eu tenho que ser amigo daquela pessoa famosa. Eu já mandava no e-mail, do jeito gringo, 3 parágrafos no máximo. No segundo eu dizia, olha, eu achei isso sobre você. Achei muito legal. É muito pertinente. Achei que combina com o que aquela outra agência está fazendo, mas eu vi um diferencial. E ele falava, poxa, fiquei surpreso, né? Não esperava esse e-mail. E aí a coisa começava a abrir portas, assim. Então, acho que é outra coisa, assim, que me ajudou muito. Deixar muito claro e sedimentado a intencionalidade porque eu estava fazendo aquilo. Não era para ficar famoso ou ter amigos famosos, porque eu mandava e-mail para líderes famosos, né? O Alex Bogusky, que foi um dos meus mentores no início, ele foi eleito o criativo da década, de 2000 a 2010, o homem mais influente do mundo, né? E ele virou meu amigo pessoal, né? Quando eu tinha dúvidas e receios e medos do que fazer no projeto, eu mandava e-mail para o Alex. Mas tudo começou por isso, né? Por esse e-mail que não era para virar amigo do Alex. A amizade veio como consequência. Eu queria entender quem era o Alex e o que ele fazia para aprender. E aí vieram as outras amizades também, que eu guardo até hoje. É muito legal, porque o primeiro encontro do Papel e Caneta em Cannes foi em 2015. E todos os líderes estavam em volta da mesa e ninguém sabia por que estava ali. Porque um garoto de Aracaju conectou todo mundo, né? Na época eu não estava lá, mas eu conectei todo mundo por e-mail. E aí todo mundo achou aquilo... Tipo, Você estava lá? Eu não estava. Eu mandei e-mail para todo mundo. Eu fazia tudo por e-mail, né? Eu não tinha grana. Peraí, calma. Aham. No primeiro evento do Papel e Caneta, eu não estava na primeira edição, você não estava presente? Não estava presente, porque era em Cannes, era muito caro, né? O projeto ainda estava crescendo. Eu sincronizei todas as agendas de 8 líderes do mundo, de Tóquio, Londres, Nova York, Sydney, na Austrália. E aí eles se encontraram em Cannes para um café. E aí eles todos se conheceram antes mesmo de eu conhecê-los pessoalmente, porque o de Tóquio eu ainda não conhecia Morihiro. Então alguns eu ainda não conhecia pessoalmente. E eles falavam, nossa, a gente está aqui em Cannes, um garoto de Aracaju conectou a gente. Mas e-mail é para isso, né? O e-mail me ajudou muito, assim, as pessoas, elas não dão o devido valor ao e-mail. Se as pessoas soubessem o que um e-mail bem escrito faz, elas dariam mais valor ao e-mail. André, me diz uma coisa. Peraí, velho. A primeira edição do Papel e Caneta foi em Cannes. Isso. Você não estava lá, mas pelo que eu acompanho você, eu vou ser bem raso, certo? Me perdoe. Mas no evento, eu vejo que os eventos do Papel e Caneta é tudo muito bem cuidado, muito bem organizado. Os caderninhos, e os papéis e as canetas bem organizados, tudo bonitinho, os arranjos, o seu cuidado com a experiência, né? Isso aconteceu lá e você não estava? Não estava. Porque é isso, eu tinha que fazer acontecer. Na verdade, tinha um motivo para esse encontro acontecer. Eu precisava construir uma relação física entre os líderes. Eles eram líderes muito potentes, mas o campo do e-mail ainda deixa tudo muito fictício. É subjetivo. Conheço por e-mail, conheço pelo LinkedIn. Só numa roda, juntos, em Cannes, que eles iam dizer, nossa, agora eu conheço você.
precisava desse encontro. Porque eles iam se tornar futuros investidores de papel e caneta, né? Eles precisavam acreditar que aquilo era real. Porque se fosse tudo por e-mail, ia ficar muito complexo para eles investirem, né? E aí precisou do encontro físico. Eu organizei tudo online, as agendas do Google, tudo. E aí a coisa aconteceu. E aí 1 ano depois, que aí teve o primeiro encontro oficial do papel e caneta em Nova York, em maio de 2016, menos de 1 ano depois. Mas já tinha esse link afetivo, físico, que eles eram amigos, que eles estavam ali juntos com um garoto do Brasil. Eu não era fundador do projeto, eu estava fazendo aquilo com eles, né? Eu nunca me coloquei no lugar de fundador. Eu não uso fundador na minha nomenclatura, porque eu não fundei o papel e caneta. Eu conecto a rede. Às vezes eu falo que eu sou idealizador, vamos dizer assim. Mas os líderes precisavam se sentir muito participantes daquilo, né? E eles acabam investindo no projeto por se sentirem parte desse movimento. Eu trago eles como participantes do movimento, né? Assim, tipo, é o que eu sempre fiz. E esse encontro ajudou muito isso. Eu não estava presente, só estava presente 1 ano depois. Aí, em 2016, em Cannes, aí foi a primeira vez que eu fui para Cannes, e aí sim eu estava junto com todo mundo. E aí já era outra coisa. Era um outro momento de carreira, as coisas já tinham acontecido de um papel e caneta, já cheguei lá com um pouco mais de respaldo, também de autoestima. Se eu tivesse ido em 2015, eu não teria a mesma autoestima. A autoestima é uma coisa que você conquista aos poucos, né? Num trabalho, numa reunião, numa apresentação em público. Então eu já cheguei lá um pouquinho mais preparado. Eu era muito verde, assim. Querendo ou não tinha esse preparo, talvez, que eu fui ganhando com o passar dos anos, né? Eu tinha cara de pau, mas eu sempre fui tímido. E isso também é uma barreira. Então eu fui vencendo aos pouquinhos essas barreiras de timidez. Isso, não sei se estou contando tudo aqui, mas tá claro, né? Enfim. Mas estou contando essa história que eu ainda não tinha contado para ninguém sobre esse encontro de 2015. Porque geralmente eu não falo em podcast, né? Então eu não conto as coisas. Só ficam para mim. Ricardinho, bicho, eu tô... Você tá embasbacado, dá pra ver. Como diria o meu pai, eu estou embasbacado. Nem embasbacado? É embasbacado, velho. Rapaz, que absurdo. É porque eu também tô, que então aula. eu sei o sentimento. Que aula, velho. Puta que... André, me diz uma coisa, só pra deixar claro pra galera. O que é Cannes? Bom, existem vários festivais pelo mundo. Festivais de publicidade. Existe o Festival de Cinema de Cannes, que é o que as pessoas mais conhecem, do Tapete Vermelho, que é um mês antes do Festival de Cannes da Propaganda. Tá. No Brasil existe a mesma estrutura, só que é em Gramado. Existe o Festival de Cinema de Gramado e o Festival de Publicidade de Gramado. E existe o de Cannes de Cinema e da Propaganda. É o principal do mundo, porque está numa área, uma localização geográfica muito boa, que é no centro do mundo. É mais fácil ter voos da Ásia e dos Estados Unidos e do Brasil para a Europa, para a França. Então acaba sendo o maior festival e o mais antigo, né? Tem 70 anos de festival. Então acaba sendo o mais importante, grandioso e mais milionário também. É o que tem a maior estrutura. Deve receber umas 10 mil pessoas. Tá. Só para criar um contexto para tudo que você falou até agora. Bruno, rapidinho. André, você falou 2.000 pessoas? 10 mil pessoas. 10 mil, desculpe. Tá. É porque se fosse 2.000, ia dizer que clubinho seleto, viu? Mas é bastante seleto. Mesmo assim, ainda é bastante seleto, né? É caro. E para Cannes, cada empresa tem que investir geralmente 30 mil, 40 mil para cada pessoa aí. Né? Com passagem, hospedagem e tudo. O passe para entrar no festival. Cara, assim, eu vim da indústria da propaganda, né? Sou publicitário de formação e, velho, ir para Cannes era o sonho da vida, né? Estar em Cannes sempre foi o sonho da vida e ganhar um leão, meu Deus, era tipo o ápice da conquista e etc. Tanto é que tem muito criativo que ganha leão e não está em Cannes, né? Exatamente, aí pega um e não voo está de Cannes, rápido. Aí pega um voo rápido e vai, ou tira a foto quando chega aqui, né? Porque geralmente vão os líderes. Aracaju já fez outdoor sobre isso. Uma vez Eric ganhou o Cannes e o Leão em Cannes, Leão de Ouro. Foram 14, né? Foi um campeão. Isso, assim, e aí a Unit fez outdoor até. Tipo, nosso ex-aluno ganhou o Cannes e tal. E, cara, assim, por vir da indústria, eu sou de origem da indústria da publicidade, da propaganda e tal. Por muito tempo tive agência, por muito tempo atuei como publicitário, né?
costumo dizer que a grande herança que eu tenho da publicidade e da propaganda é justamente uma visão ampla de mundo, assim, de perspectiva, principalmente de business, de gestão, né? Eu, quanto ex-líder de agência, digamos assim, ex-líder criativo, eu tinha muito contato sempre tive muito contato com diversos modelos de negócio, né, diferentes, e isso vai criando um repertório gigante, assim, pelo menos essa é a visão que eu tenho da minha carreira profissional. Mas eu confesso a você que hoje eu sou um cara muito descrente dessa indústria, né? Porque o que eu vejo de agência, né, a leitura que eu faço de agência e aí eu não sei se é uma visão do mercado sergipano, do mercado de Aracaju, mas a visão que eu tenho é, cara, os caras realmente estão preocupados com o resultado que está trazendo para aquele business, para aquela marca, quanto negócio, né? Porque o modelo de remuneração da agência tradicional, digamos assim, poxa, aquele comissionamento, que não sei o que, eu vou ganhar em cima do quanto que você está investindo e não quanto do resultado que você está tendo, né? E eu acho isso um modelo falido, principalmente. E eu acho que a gente quanto profissional, né, a gente acompanhou uma mudança absurda assim, de modelo de negócio e de business do que é uma agência, né? E lá atrás, em 2014, quando a gente trabalhou junto, você já trazia muito isso. A agência que não vendia veiculação, né, que não vendia mapa de mídia, mas vendia projeto, vendia produto, e etc, etc, etc. E aí em 2018, comecei em 2018, foi quando eu decretei que eu estava out, né? Me tornei startupeiro de verdade, né? Virei a chavinha da minha vida, ou expliquei como isso se tornou a grande prioridade da minha vida quanto negócio, quanto business. E você, eu sinto que acompanha muito mais profundamente toda essa transformação dessa indústria, né? O que era todos esses modelos lá atrás, o que é esse modelo hoje, e a gente acompanha, eu muito mais de fora, assim, mas acompanho uma mudança assim, tão drástica, tão grande, né? Que grandes players da indústria da propaganda brasileira dissolveram, né? Parecendo areia na mão, né? DM9 que voltou agora, né? Enfim, outros exemplos aí, não vou lembrar agora, mas obviamente que você pode trazer outros exemplos muito maiores do que eu. Mais exemplos do que eu. Né? Queria que você falasse um pouquinho dessa mudança, né, dessa indústria. Né? O que é que está acontecendo? Né? O que é que aconteceu ao longo desses 10, 15 anos? Né? E o que é que você acredita que seja esse modelo de business, esse modelo de negócio do futuro? Né? O que é que está acontecendo na indústria da propaganda? Assim? Bom, é difícil falar sobre o modelo de negócio na propaganda porque eu sempre me coloquei num lugar fora da propaganda, né? Eu tenho hoje o Papel e Caneta, que é da propaganda, do mercado criativo, mas eu também tenho essa barreira, confesso, essa crise de não ser parte desse universo. E não querer, né? E não querer ser parte. É por isso que eu também não estou dentro de uma agência. Eu faço projetos para agências, aquelas que eu acredito. Tem umas que eu acho que tem feito um trabalho legal, mas outras eu acho que não tem pertinência. Aí entra também esse lugar de você escolher com quem você trabalha, né? Sim. A importância. Mas sim, no Brasil hoje tem agências muito legais, tipo a Soco, que não vende mídia, só vende parte do projeto em mídia, mas nasceu em 2015 com uma ideia muito legal. IKQA, Mutato. Eu acho que quando a gente fala mudança também tem vários tipos de mudança, né? Tem a mudança sobre jeito de trabalhar. Tem uma agência no Sul chamada Chute, no Rio Grande do Sul, que só trabalha de segunda a quinta. 4 dias na semana, 4 dias úteis, e é incrível o jeito que eles trabalham. O Luciano faz um projeto impecável, a metodologia de trabalho deles é muito legal. Então tem metodologia no jeito de criar um projeto de educação para fomentar mais jovens negros e periféricos indígenas dentro das agências. Então, por exemplo, a IKQA criou o Soma. A IKQA é uma agência global, que tem em Nova York, tem em Londres, tem em São Paulo, mas quando ela chegou no Brasil, ela se preocupou, ok, eu estou chegando no Brasil, como é que eu posso fazer uma coisa relevante pelo país que eu estou chegando? Eu não estou aqui só para lucrar, eu estou aqui para entregar algo de volta. Então, por exemplo, ter um projeto de diversidade e inclusão também faz parte dessa mudança. Então, quando a gente fala desse mercado, a gente vê que o mercado hoje está mudando na força, porque tem que mudar, né? Porque as coisas estão mudando. A gente encontra pessoas querendo mudar. Então, acho que é isso. Tem várias mudanças acontecendo, não só no campo da metodologia de trabalho.
né, sobre esse jeito novo de trabalhar. Até porque, por exemplo, hoje tem muito home office, o que mudou muito a estrutura das agências. Inclusive, as agências de fora estão com uma crise muito grande, porque as pessoas não querem mais voltar a trabalhar dentro da agência. Elas gostaram do modelo home office, né? Então, agora elas estão tentando se readequar. Nossa, como é que isso vai acontecer? No Brasil ainda não chegou muito essa conversa, mas nos Estados Unidos tem acontecido bastante. E outras conversas sobre pautas que ainda não eram conhecidas. Né? Em 2015, ninguém falava sobre diversidade e inclusão com a força que tem hoje. Então, tem muitas agências gringas e até mesmo as brasileiras fazendo projetos para... Ok, eu posso ainda seguir o modelo antigo de agência, mas eu posso fazer algo com bem social. Eu posso, pelo menos, fazer o papel que eu devo estar fazendo, de ter pessoas que representam a sociedade brasileira como um todo. Então, eu acho que, por mais que ela queira seguir um modelo antigo, se ela fizer algo olhando para as pessoas e pensando nas pessoas, ainda é um bom começo. Mas eu acho que o modelo de agência é antigo, eu não acredito no modelo de agência, mas apoio as agências que estão e querendo fazer alguma coisa. Pelo menos eu... E nem é uma visão política, poderia ser uma política, mas não é político. Não vai acabar de um dia para o outro. Né? As agências ainda vão durar porque vão existir marcas e as marcas precisam criar campanhas. A gente vive num mundo capitalista. Né? Não cria uma ideologia, né? Um mundo idealizado. Então, pelo menos, eu gosto de observar e aprender com aquelas que estão fazendo diferença. No Brasil, pelo menos é isso que me conecta ao Brasil. E é assim que eu busco trabalhar com algumas agências específicas que eu sei que estão fazendo um trabalho legal. Se aquela agência tem uma relação abusiva muito famosa, né, e conhecida, aí eu já evito fazer parte, porque aí entra um pouco de consciência, né, sobre com quem eu trabalho, sobre com quem você escolhe trabalhar. Também não sei se estou respondendo a sua pergunta, porque é uma resposta bem difícil, mas é sobre isso. Eu acho que a mudança hoje em dia não é só sobre jeito de trabalhar, e eu acho que hoje a melhor coisa que a gente pode fazer é o que eu vou trazer de volta para as pessoas. Como eu posso fazer com que aquela pessoa tenha uma relação saudável de trabalho, o que eu posso fazer com que meu ambiente de trabalho não represente só um tipo de pessoa, e sim represente vários outros tipos de pessoas. Enfim, eu acho que tem outras conversas que precisam existir quando a gente fala de agência. Talvez na nossa época, em 2014, 2015, a gente só se preocupasse com rentabilidade. Hoje não é só mais sobre rentabilidade. Acho que e isso foi um ganho para o mercado. Quando a gente deixou de só acreditar que rentabilidade era o sucesso de uma agência. Quantos leões de Cannes tinha, ou quantas marcas a gente tinha, ou quanto a gente conseguia conquistar. O que eu vejo em Aracaju, especificamente, a dificuldade é que essas conversas não existem nas maiores agências. Se existe, ainda de uma forma muito embrionária. E também falta um senso coletivo. Eu sinto que ainda os donos das agências de Aracaju não conversam entre si, não trabalham junto. Já tiveram movimentos no mercado de união, mas que depois venham de contra-união, união e contra-união. Então, é como se tivesse sempre alguém que precisa formar um grupo e aquele grupo fica contra o outro. Muito que acontece como se fosse um clã. Né? Aracaju, eu acho que gosta de clãs. Tem um clã do bem e outro clã que se coloca contra aquele outro clã. Eu acho que quando a gente pensa em Aracaju, a maior dificuldade do mercado é ter um senso coletivo. Acho que seria muito bom se o mercado hoje já tivesse um senso coletivo e entendesse que, por mais que o mercado seja desafiador, que o cliente aracajuano seja desafiador, porque os clientes daqui, enfim, muitos deles têm um marketing de 2 ou 3 pessoas e é um marketing familiar e a gente sabe que as tomadas de decisões são difíceis, tem velhos comportamentos e tradições e são mais conservadores. Não todos, mas a maioria. Então eu sei que é difícil estar nesse lugar para o dono de agência ou dona de agência em Aracaju. Mas se pelo menos todos eles conversassem um pouco mais e tomassem mais decisões coletivamente, ou respeitassem mais o trabalho do outro, ou trouxessem pautas que estão sendo conversadas lá fora, o mercado daqui seria um pouquinho melhor. É o que eu acho, do que eu tenho acompanhado. Mas eu adoro ver, por exemplo, o que Janaína tem feito hoje através da agência Monster. Sim. Então, quando alguém sempre me pergunta quem está fazendo a diferença em Aracaju hoje, eu cito Jana. Assim, Jana é a pessoa que mais... Primeiro, pelo fato de ser uma das poucas mulheres à frente de uma agência em Aracaju. Aracaju tem décadas de homens sendo donos de agências. Eles fizeram avanços, mas eu acho que em algum momento ou outro eles pararam os avanços, porque todo mundo se acomoda.
Chega depois de um tempo, é difícil você se manter querendo fazer coisas novas. A gente sabe que é difícil. E Jana vem com essa vontade de trazer um ponto novo, um frescor, enfim. Tô trazendo um caso de Aracaju para deixar a nossa conversa próxima de Aracaju e não só falar de Cannes. Então, por isso que eu quis falar de Jana aqui. Então, são dessas micro-revoluções que é o tema da conversa que eu gosto de acompanhar. Parece pequena, é uma agência pequena, né? A agência Monster deve ter talvez 12, 13 pessoas, mas eu acredito nisso, que ela está trazendo coisas novas. A atuação dela, um time diverso, um time de pessoas que representam classes e vontades e olhares diferentes, então acho que é isso que o mercado precisa. E eu sei que ela está fazendo o rendimento dela da melhor forma possível e que a agência está crescendo cada vez mais. Então, é desse modelo que eu acredito, onde o rendimento está do lado de social, sabe? De um espectro social. Onde eu trago algo de volta, onde eu represento algo novo e luto por mudança. Se não tiver essa vontade por mudar, realmente fica um modelo bem antigo. E aí não tem o que fazer. É eu esperar para acabar ou não se juntar a essa pessoa. Cara, você falando aí, me passou um filme na minha cabeça aqui, velho. Porque, meu amigo, eu lembrando de todas as histórias da Zeca e tal, daquela época que a gente trabalhou junto, de todos os problemas que a Zeca passou, da reestruturação que a Zeca passou e tal. Cara, é muito difícil. Muito difícil. Essa galera que tá aí há 20, 25 anos no mercado, no final das contas, são pessoas para, quer queira, quer não, tirar o chapéu pela persistência e pela resiliência. Tem a persistência e a resiliência, mas a gente deixa de tirar o chapéu quando a pessoa desiste de olhar pelo coletivo. Porque o que a gente vê também no mercado de Aracaju é que se eu estou crescendo, isso incomoda o outro. Em vez de eu ficar feliz pelo crescimento do outro, porque se ele está crescendo, o mercado cresce junto, eu fico incomodado pelo crescimento do outro. E aí que vem o perigo, é o incômodo. Mas isso é em qualquer negócio. É em qualquer negócio, mas quando a gente fala de propaganda, que sempre tem um vetor social, né? Porque assim, o trabalho criativo, quanto melhor for a criatividade, o trabalho criativo, melhor, todo mundo sai ganhando. Porque eu vou estimular para que aquela outra marca também seja criativa. Tipo, nossa, você viu o que o G. Barbosa fez? Ok, então eu vou fazer isso aqui, que legal. Ou o que aquela construtora fez, que massa, então eu vou fazer isso aqui. É um trabalho coletivo. Sim. Então quando você fica incomodado com o outro e tenta fechar as portas do outro, aí fica complexo. Né? O que a gente viu no mercado nos últimos 10 anos é que toda vez que alguém estava fazendo a diferença, as portas, ao invés de serem abertas, elas eram fechadas. Tipo, vamos excluir aquela pessoa, ela está aparecendo demais. Eu acho que é aí que vem o perigo de Aracaju, focando em Aracaju. Serve para todo mundo, aqui é uma mensagem para todo mundo de qualquer negócio, mais especificamente da propaganda, esse é o perigo de Aracaju. Acho que esse é o grande problema de Aracaju. Não entender. Acha que isso acontece em outros mercados? Acontece, mas como tem mais pessoas, é mais fácil você criar uma rede de apoio. Quando você lutava para que a Zeca fosse diferente, você era sozinho. Mas se você está em São Paulo, você conhece e detectar as outras que estão lutando para fazer diferença. Por mais que tenham as antigas, as conservadoras, também tem as novas, as que estão surgindo. Só que lá não é só a Zeca, tem outras. Acho que o difícil de Aracaju é que você se torna um patinho feio. Você se torna isolado numa ilha. Então, a dificuldade daqui é essa, é você não se abater pela junção dos outros que não querem que você cresça. E aí quando isso começa a ter uma influência financeira, né, aí que o bicho pega, aí que é mais difícil e por aí vai, né? Eu lembro muito das campanhas da Zeca que eram, tinham discursos criativos fora da caixa e que, em vez de o mercado apoiar, criticava, né? O próprio mercado. Tipo, tá pensando fora demais da caixa. Tipo, oi? Mas o nosso serviço não é pensar fora da caixa? E se você quer que eu continue pensando dentro da caixa? E aí que vem o problema, porque o outro estava aparecendo mais que o outro, né? Em São Paulo, legal, até o Rio sofre muito com isso, porque as agências no Rio ainda são são poucas ainda. Mas em São Paulo tem mais variedade, tem mais agências, tem maiores agências, as maiores estão lá. Então lá é fácil construir uma rede de apoio. Você encontra outros CEOs que estão acreditando na mudança, e aí fica mais fácil. O problema daqui é a solidão, né? Fazer uma micro-revolução em cidades como Aracaju, cidades pequenas, é muito solitário. Você se sente solitário? Eu já me senti mais no papel e caneta. Né? Aos poucos eu fui conhecendo pessoas que faziam sentido para mim e que compartilhavam o que eu acreditava. E aí eu fui deixando de me sentir menos só. Mas a partir do momento que você cria um projeto, saiba que você vai ter que lidar com a solidão.
né? Seja com o seu, com o meu, a solidão faz parte do processo, acho que de qualquer empreendedor, né? Acho que para mim é o que sempre pesou mais, a solidão. É não poder trocar, não poder ouvir o outro. Em algum momento os líderes se tornaram mentores para mim. Então, como eu falei do Alex, da Laura Jordan Bembeck em Londres, o Martini em São Paulo, eu mando e-mail, peço ajuda. Mas acho que o começo, quando você está começando, ninguém acredita em você, a solidão é o que mais pesa. Assim. Pelo menos para mim sempre foi o pior. E eu imagino que para quem está em mercados menores é o pior também. Porque tudo te leva a sempre agir de forma sozinho, de forma solitária. Até mesmo quando você cresce, o outro não quer, então enfim. E quando você tem essa... confesso a você, André, você falando assim, eu tenho esse sentimento muito latente em mim. Por diversas e diversas vezes, assim, essa minha cabeça maluca que tá acelerada, eu me sinto sozinho pra cacete enquanto empreendedor e principalmente me sinto um patinho feio, né? Quando eu tento fazer alguma coisa diferente e tal, tudo que a gente tava conversando no carro, vindo pra cá, e você ouve crítica, não, você tá viajando demais e não sei o quê. Eu vi isso a minha vida inteira, né? Você é muito sonhador, você tá viajando. Que eu fiz, porra, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Será que realmente tentar pensar diferente do que o padrão, do que a manada, será que eu tô fazendo errado, né? E aí quando eu vejo, por exemplo, sua história me inspira porque, poxa, você, essa sua resiliência, essa sua cara de pau, que hoje eu descobri que é fé, né, está aí há 8 anos, e aí a gente vê tantos sergipanos, principalmente nessa indústria, que saíram daqui de Sergipe, né, e conquistaram o mundo, né? Caras que hoje ocupam, caras e mulheres que ocupam grandes cargos representativos, cargos influentes, né? Cargos que mostram pra gente que dá pra construir uma coisa bacana saindo daqui e indo lá pra fora, né? E eu acho que as coisas são tão difíceis porque no final das contas são difíceis, né? Pra quem tá aqui, né? E quem consegue construir grandes coisas assim são pessoas realmente casca grossa, né? Essa galera que vai lá pra fora, Eric, Gabriel, Catarina, Vitor, que mais? Nossa, tem o Gus, que é um exemplo que tá agora em Amsterdã. Né? Toda essa galera, Galileu, puta que pariu, Galileu, velho. Toda essa galera é uma galera casca grossa, meu amigo. Porque sair daqui e construir uma coisa lá fora, né? Com todo esse cenário que você citou aí, velho, é pra galera que tem couro quente, né? Couro grosso, na verdade, né? E aí, eu queria entender assim, velho, e principalmente você, que desenvolveu e desenvolve um projeto, um business, um negócio que busca estimular a transformação de toda uma indústria, né? Eu tenho certeza que não é fácil, tenho certeza que é desafiador, né? Tenho certeza que, velho, no final das contas, aí me corrija se eu estiver errado, não deixa essa grana toda, né? E você há quase 10 anos, né? O que é que te motiva, quase há 10 anos nessa história, né? Construída essa história, o que é que te motiva, velho? O que é que te motiva de fato a acordar de manhã, estar em casa, no seu home office, abrir o computador, de tal hora até tal hora, mandando e-mail, cara de pau, construindo, conectando, etc. O que é que, pegando avião, né? O que é que te motiva? Qual é o seu propósito? Por quê? No final das contas, entendeu? Essa é a minha pergunta. E aí eu vou entrar em outro território. Eu não gosto de usar muito essa palavra, porque é isso, eu vou voltar para a palavra que eu usei no começo. Mas isso, é essa fé e essa crença de que eu preciso fazer isso. Senão, se ninguém fizer mais, ou se eu não fizer isso, estando aqui onde eu estou, quem vai fazer? Então, quando você fala assim, nossa, Papel e Caneta foi desafiado esse ano com a carta aberta, o Papel e Caneta fez um encontro em Cannes. Falar um pouquinho disso. Não só é o Papel e Caneta, é Aracaju que está ali também. Então, uma coisa que a gente falou sobre outros movimentos é que a gente vê muito esse movimento do profissional de Aracaju que sai e vai para o mundo. Mas eu sempre tive a preocupação de como trazer algo de volta. Né? Eu acho que por que eu faço ainda o que eu faço hoje? Porque eu sei que Aracaju precisa, que outros mercados precisam, que o Brasil precisa, né? Que o Nordeste precisa, que o Rio Grande do Sul precisa. Eu estava no Festival de Gramado por isso esse ano, e sendo parceiro deles. Então,
O que me motiva é saber que eu preciso fazer isso para acelerar esse movimento de mudança. É solitário, mas eu sei que a minha crença é essa, eu preciso fazer. Quando eu faço, eu levo um pouco de Aracaju. Quando eu faço, eu abro outras portas. Quando eu faço, eu abro portas para mim mesmo também, porque me oferecem outras portas. Então eu faço porque eu preciso fazer. É basicamente desse lugar que eu tento trazer minha força, assim, minha resiliência que você fala. Claro que minha saúde mental já sofreu muito ao longo dos últimos anos. Acho que em muitos momentos eu perdi o jeito saudável de trabalhar. Porque ninguém me ensinou, né, a fazer o que eu faço hoje. Eu fui aprendendo sozinho, né. Mas é isso, o que me faz hoje, o que me motiva é saber que eu preciso fazer isso. Porque senão as coisas podem demorar 10 anos para acontecer e eu quero que elas aconteçam mais rápido. Eu quero que conversas que eu quero que existam no Brasil existam o quanto antes. Eu estou sempre nesse lugar de ponte dentro do projeto. Hoje eu sou uma ponte do Brasil pesquisando nos Estados Unidos, pesquisando na Europa, pesquisando em Tóquio, pesquisando na Ásia. Então, se eu trago informações de lá, se eu trago pessoas de lá, se eu faço pontes, eu acelero esse processo, né? O que eu encontrava no Brasil em 2014 era um Brasil de silo. Era um Brasil onde só se retroalimentava do próprio Brasil. E aí hoje eu me vejo nesse lugar de poder fazer várias pontes e aí eu acho que isso é muito importante. Então, é isso que eu... Tipo assim, hoje eu vou conectar aquela pessoa com aquela outra, que legal. Então isso me motiva, sabe? Essa motivação de, tipo, a minha rede de contatos ficou tão grande com tanta gente que eu conheci pelo mundo, que hoje eu me vejo nesse lugar, tipo, eu preciso estar ali fazendo essas conexões, eu preciso estar em Cannes ligando aquelas pessoas, eu preciso que Cannes saiba o que está acontecendo no Brasil. Por isso que eu questionei o festival esse ano, porque quem está lá fora não sabe disso. Então, é muito desse lugar, assim. Eu faço isso porque eu sei que eu preciso fazer. E porque eu preciso levar de alguma forma o fato de que, mesmo em Aracaju, mesmo em um mercado, tipo, um mercado super pequeno, a gente consegue fazer coisas legais. Parece loucura, é loucura. Mas é possível. E aí o que é mais legal é que hoje, dentro desse conceito de home office, muita gente tem feito outros movimentos parecidos, né? Uhum. Então é muito legal ver que tem outras coisas acontecendo de lugares tão pequenos e tão poderosos. Isso que eu acho mais bacana. Mas é isso, eu não sei se eu te respondi. Às vezes eu me pergunto quanto tempo o Papel e Caneta ainda vai durar, depois de 8 anos. Já pensei em desistir algumas vezes, sim. A gente convive com isso, quem é empreendedor. E está num momento de crise, porque as crises aparecem. Mas, no meu caso, eu sigo fazendo porque eu sei que eu preciso fazer por tudo de bagagem que eu tenho hoje. Se eu parasse agora, ia ser muito difícil ajudar com que outras pontas acontecessem. Então eu acabo facilitando esses encaixes, sabe? Eu enxergo o mercado da propaganda como uma grande teia. E aí eu vou ligando os pontos. Tem as teias mais resistentes, as teias mais leves e suaves. E aí eu vou ali ligando algumas teias para que outras pessoas possam entrar em outras teias. E aí a mudança acontece de dentro, assim. É muito desse lugar. Por isso que todos os anos eu lanço uma lista, né? Como a da Forbes. Mas o meu critério é outro. É sobre quem está fazendo mudança. E a lista ela surge muito para catapultar, né? Dar voz e dar visibilidade para outras histórias pelo Brasil. Então eu preciso fazer a lista porque eu preciso ser essa ponte, preciso ser esse canal, Papel e Caneta precisa. E aí eu me vejo nesse lugar, né? De dar visibilidade para outras histórias que não são do eixo Rio-São Paulo, ou histórias que não estão nos veículos de mídia, porque a mídia geralmente fala de quem é grande, de quem é famoso, de quem tem os maiores salários. Então, é muito desse lugar que eu tô hoje. Mas não sei se eu respondi, mas eu falei bastante. Queria que você contasse a história da carta aberta. Sim. Então, esse ano, 24 jurados brasileiros foram escolhidos, 30 praticamente. Para o Festival de Cannes. Para o Festival de Cannes, o júri brasileiro. Todo país tem seu time de júri. E aí apenas uma pessoa era negra. Né? E mais da metade da população brasileira é negra. Né? 54%. Então não condizia a escolha com a realidade do Brasil. E todos os jurados ficaram em silêncio quando isso aconteceu. Então existia esse racismo talvez velado ou não discutido. O mercado é difícil o mercado criticar o Festival de Cannes. Como eu, profissional tão famoso, vou criticar o maior festival do mundo. E aí o que aconteceu? Eu estava aqui em Aracaju, isso numa segunda-feira, numa sexta. Criei um post no meu Instagram
decepcionado por aquela atuação dos jurados de silêncio total. Ninguém falava sobre o assunto no LinkedIn. No LinkedIn todo mundo colocava, honrado de ser júri, que bom, que maravilha, você jurado esse ano de Cannes. E ninguém citava esse fato. Eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui. Ou eu tô vendo uma coisa que ninguém tá vendo, ou as pessoas estão com medo de falar. E aí eu comecei a ativar minha rede. Falei, gente, pessoas muito influentes, mas que eu sei que tem um olhar bacana para o futuro. E aí isso na segunda-feira eu criei um grupo no WhatsApp dessas pessoas. A gente escreveu uma carta aberta na segunda. O time de jurados tinha saído na quinta-feira. Na quarta a gente criou um site aberto chamado Dear Cannes Lions, tipo caro Cannes Lions, tipo como se fosse uma carta, escrevendo para o CEO do Cannes Lions, que é o Simon Cook. Eu conheci o chefe do Simon Cook, que é o Phil Thomas, a gente se conheceu em 2016, ele é presidente do Cannes Lions, mas eu não conheci o Simon presencialmente. Então, ok, eu falei, vou mandar um e-mail para o Simon, mas eu, além de mandar e-mail, vou expor o Simon, vou fazer um exposed, né? E aí a gente começou a criar no Twitter. Cada vez que você aceitava e concordava com a carta, você mandava um tweet para o Simon Cook. E aí um dia ele recebeu 1000 tweets, né? E o mundo inteiro ficou sabendo porque outros líderes começaram a twittar. E aí uma semana depois, aquele número de jurados aumentou. Até então era uma pessoa negra no júri brasileiro, passaram a ser 8. Pela primeira vez isso aconteceu no mundo. E então, tudo começou em Aracaju, do meu computador, ativando redes pelo WhatsApp e e fazendo todo esse movimento acontecer. Então, por isso que eu falo, mesmo de Aracaju dá para fazer coisas legais, enfim, dessas micro-revoluções que a gente falou, enfim, já. Mas Cannes fez especificamente esse movimento, de mostrar para a indústria que não dá mais. O jeito que a indústria... O Brasil é um dos 3 países mais premiados dentro do festival. Né? Todo ano tem os Estados Unidos em primeiro lugar, depois vem a Inglaterra e em terceiro o Brasil. Então, quando você não começa a considerar a realidade do terceiro país mais premiado dentro do festival, tem alguma coisa errada. A minha missão foi unir todo mundo, né, esse momento de união de todo mundo, de lugares diferentes, para criar uma carta aberta em conjunto, para twittar todo mundo de vez, fazer um mutirão no Twitter. E aí sim o mundo ficou sabendo e aí Cannes realmente sentiu que não podia tratar o Brasil da mesma forma como sempre tratou. Depois o Simon Cook criou uma reunião com os jurados brasileiros e fez várias medidas que ele quer implementar no próximo ano. Então, é basicamente isso. Agora está esse momento de... Eles reconheceram o erro, eles mudaram em seguida, em uma semana depois. Que é importantíssimo, né? A gente não queria que eles esperassem um ano, né, a próxima edição do próximo ano. E agora a expectativa sobre como vai ser 2023. Mas agora o recado está dado. E foi legal quando eu encontrei o Simon pessoalmente, eu falei, olha, se não mudar, vamos ter que escrever outra carta. E ele ficou aquele riso amarelo do tipo, tá bom, eu sei. Então é basicamente isso. Acho que é legal também que a indústria está aprendendo a lidar com a crítica. A publicidade, ela não lida com críticas. Ela não sabe ser criticada, né? Ninguém gosta de ser criticado na publicidade. É um lugar de muito ego, de muito palco, né? De muito aplauso. E aí eu acho que é legal que coisas como essa, outras já aconteceram também, mas faz com que a gente aprenda também com a crítica, e que a crítica faz parte, né? Então é isso, acho que é um outro aprendizado, assim, que a publicidade precisa crescer e precisa aprender a lidar com a crítica, né? Criticar a publicidade foi o que fez com que os jurados não quisessem se manifestar no LinkedIn, né? Eles sabiam que tinha um erro ali, mas eles sabiam que se eles falassem poderia pegar mal para a agência, poderia pegar mal para o convite, eles poderiam deixar de ser convidados nas próximas edições. Então esse receio, né, de abrir mão dos próprios privilégios de alguém que está no topo dessa indústria, é difícil você encontrar pessoas que queiram fazer isso. Aí do meu lado eu sou essa pessoa que encontra a galera que quer se juntar e fazer esse mutirão. O que eu fiz foi basicamente isso esse ano. Fazer um mutirão na internet para o CEO do Cannes Lions. Ter esse exposed do erro dele. Mas deu certo, foi bom. O bom é que deu certo, deu um medo gigantesco. A gente não fala do medo, mas sim me deu um medo gigante. Eu já tinha uma relação com Cannes construída. Eu já tinha ido 2 anos para o festival. Eu sou embaixador de uma das praias do Festival de Cannes, que é a Inkwell Beach. Então, eu também estava colocando em jogo meus privilégios, né? Minhas conquistas dos últimos anos.
Mas é isso, a gente tem que aprender a falar nessa indústria. Não dá para ficar em silêncio mais para esses tipos de questões, né, sociais e reais de um Brasil que precisa ser respeitado como ele é. E, enfim, foi basicamente isso que aconteceu esse ano. Micro-revoluções. Micro-revoluções. E é muito engraçado, assim, quando eu tava em Cannes esse ano, eu lembrei da cena, eu com o meu computador no meu quarto aqui em Aracaju. E tudo isso acontecendo, sabe? Então você pensa assim, uau, que legal, sabe? Surgiu lá. O mundo não sabe, mas surgiu de Aracaju. Quando os líderes me perguntavam, era muito legal. Como você criou a carta? Como eu falei, gente, eu tava vendo na minha cidade, em Aracaju. Aí eles falaram Aracaju, aí eu mostro o mapa, né? Eu falo, aqui não é Rio, não é Brasília, não é São Paulo, é aqui esse cantinho Aracaju. Aí eles, nossa, você é daqui? Eu falo, sim, eu sou daqui. Mas geralmente eu tenho uma foto no mapa e eu já mostro com o mapa aberto assim. Porque o Brasil é gigantesco, né? Então, para eles entendem o Rio como lugar, né? Rio, São Paulo. Rio são mais o Rio ainda, pelo Cristo. Por essa coisa turística. E aí eu sempre tenho um mapinha e falo, olha, surgiu aqui a carta em Aracaju. E é isso, então a gente vai levando um pouco de Aracaju para o mundo também. Bom, acho que contei aqui um pouquinho da carta. André tem o mapa do Brasil e Aracaju destacado já nos favoritos do celular dele para exatamente para esses momentos. Não, hoje eu coloquei um story sobre o podcast e eu coloquei no cantinho do Nordeste, vírgula Aracaju, que o podcast era daqui. Porque quando a gente vai para São Paulo, Bruno já pode ter passado por isso, muita gente não sabe onde é Sergipe, não sabe onde é Aracaju, dentro do Brasil. Então imagine para o gringo descobrir. Então já ando com um mapinha. Uma vez eu estava numa conversa nos Estados Unidos e achavam que o Brasil era na América Central, que era o Panamá. E aí, quando eu mostrei o Brasil, nossa, o Brasil é gigantesco. Eu falei, um dos maiores países do mundo. Que então, absurdo, velho. E aí, enfim, foi tipo, uau, é outra realidade. Né? A pessoa acha que o Brasil fala espanhol. Né? Então, o gringo tem uma outra visão do Brasil, assim, é um outro olhar. Que absurdo, velho. Que fantástico, fantástico. André, a gente tá chegando aí na fase final do podcast. Realmente passa muito rápido, né? Queria primeiro saber se já tá mais solto. Já. Senão eu já tava travando aqui várias vezes. Eu já teria travado aqui algumas vezes. Me diz uma coisa. Só para quem não sabe, a última pergunta falando sobre a indústria da propaganda, de agência e tal. Tradicionalmente, como é que uma agência de publicidade rentabiliza seu business, né? A gente tem diversos veículos de comunicação, né? Televisão, rádio, enfim. E aí as agências têm seus clientes e ela desenvolve campanhas e essas campanhas são veiculadas nesses veículos de comunicação. Eu sou agência, tenho um cliente, esse cliente cria uma campanha comigo, eu crio uma campanha para esse cliente e essa campanha precisa ser veiculada. O filme precisa ser veiculado, o spot, jingle e etc., sendo bem literal, precisa ser veiculado no rádio e a agência recebe uma comissão em cima dessa veiculação, né? Ou paga pelo cliente ou paga pelo veículo, é mais ou menos assim que funciona. E ela também recebe para criar, né, o projeto, é mais ou menos assim como uma agência rentabiliza seu business, né? E aí todo esse debate, e aí principalmente algumas vezes eu já falei sobre isso, que, poxa, se a agência ela ganha uma comissão em cima do que ela está veiculando, do que ela está levando de veiculação para aquela emissora de televisão, por exemplo, ela está mais preocupada que o cliente tenha um resultado de quanto ele está vendendo ou de quanto que ele está veiculando, porque vai rentabilizar mais para o business dela, né? E aí, eu acho que esse conceito traz todas essas mudanças no business da agência, etc, etc. Eu queria que você falasse assim, André. Não sei se é uma pergunta meio idiota, né? Mas eu vou fazer. Eu nunca tive medo de ser idiota, não vai ser agora. Se você tivesse uma varinha de condão, certo? Se você tivesse uma varinha de condão e você tivesse uma missão de você criar um modelo de agência que você, André Chaves, acredita que seja o modelo de agência do futuro, da nova geração, de uma nova indústria e etc. E você tem uma varinha de condão. Puf, como é que seria? Bom, seria uma mistura entre o que é o Papel e Caneta hoje e o que é a Soco. A Soco é uma agência brasileira independente que surgiu em 2015, eu acho.
já foi eleita uma das melhores do país. E a Soco não compra mídia. Ela joga... Porque, por exemplo, eu tenho que explicar o que o Papel e Caneta faz. Tá. Eu não compro mídia no Papel e Caneta. Eu faço parcerias com a imprensa. Então eu tenho que lançar ideias muito poderosas porque, naturalmente, organicamente, as pessoas vão querer falar sobre ela. Certo. Então, é sobre impacto. Quanto a minha ideia é diferente. E, então, a Soco é baseada nesse modelo. Mas uma ideia poderosa para alguma marca? Para alguma marca. Certo, beleza. Para uma marca. Então, por exemplo, a Uma Soco... marca pode contratar o Papel e Caneta. Hoje não. Certo. Mas a Soco sim. Então, Beleza. o modelo da Soco é mais próximo ao que o Papel e Caneta é. A gente joga em favor da mídia. A gente cria coisas tão legais que a mídia vai querer falar espontaneamente. Certo. Porque virou assunto. Porque virou mídia. Então, a gente não compra a mídia. A gente faz a mídia querer falar da gente espontaneamente. Então, sei lá, a Soco uma vez criou um mega mural da Guaraná no Rio de Janeiro. E aí a mídia falou por si só. Na verdade, a equipe a agência tem uma equipe só de PR, de relações públicas. Perfeito. Então, por exemplo, as agências mais antigas têm uma equipe de mídia, que compra mídia. A Soco não tinha uma equipe que comprava mídia. A Soco tem uma equipe de PR, só de pessoas de relações públicas, para lidar com todos os jornalistas, editores, pessoas da mídia, para que todo mundo queira falar daquela campanha organicamente. Então, ela não compra. Ela nada a favor. Certo. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Por exemplo, a agência criativamente desenvolve um projeto, uma ação, uma ativação, qualquer coisa, um produto, qualquer coisa, que seja uma coisa tão bacana que gere mídia espontânea. Isso, exatamente. Marca. É só mídia espontânea. Beleza. Tá. Então, até o ano passado, a Soco funcionava exatamente desse jeito, 100%. Agora ela está comprando um pouquinho de mídia porque ela fez uma fusão com outra agência que trabalhava com mídia. Ela fez uma fusão com a Cubo, de São Paulo, e a Cubo trabalhava com mídia, então agora está tentando todo mundo se encontrar. Mas mesmo ela comprando mídia, ela criou dentro da agência uma área de impacto, onde ela faz projetos de bem social para a sociedade. Então ela trabalha com marcas, mas só projetos de impacto social. Então vamos supor, eu não sei se eu estou explicando aqui corretamente. Mesmo ela comprando mídia, foi o que eu falei, existe uma preocupação de tipo, o que é que eu estou trazendo em troca para essas pessoas? O que eu sinto falta aqui em Aracaju, por exemplo, que todo mundo só quer comprar mídia para ganhar mais veiculação, Sim. mas não traz o retorno para Aracaju, para outras questões, outras pautas, outros projetos. Eu lembro que a Zeca fazia isso, então eu estou puxando sardinha para a Zeca. Mas eu acredito hoje nesse modelo de negócio. Ou você vende o projeto, que a Aracaju infelizmente não compra só o projeto, a gente já sabe dessa realidade, ou como a Soco trabalha, só com mídia espontânea. Né? Ela faz projetos tão bons, ela se força a fazer projetos tão bons, que ela sabe que a mídia vai falar espontaneamente. E aí, então ela cobra o valor do projeto e a mídia vem espontaneamente sobre aquilo. E obviamente que como ela tem uma equipe, um time de relações públicas, esse time de relações públicas tem um puta relacionamento com a mídia, né? E aí também estimula. Exatamente, né? já chega pronto os releases para todo mundo e os contatos, né? Então, um dos fundadores da Soco é o Pedro Tourinho, que agenciou a Anitta, né? Boa parte da carreira dela. Então, o Tourinho vem muito de PR, desse lugar das relações públicas. Então, a agência já nasceu muito conectada com relações públicas. Sendo que as agências mais antigas nascem junto com o departamento de mídia, que é essa coisa velha, antiquada, né? Que nem existe nos Estados Unidos, né? As agências dos Estados Unidos não têm departamento de mídia, né? Existem birôs de mídia. Elas contratam os birôs de mídias, mas as agências dos Estados Unidos só vendem um projeto, né? A ideia. E a estratégia. E essa ideia pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer um produto, pode ser uma ativação, pode ser qualquer coisa. Tem as agências mais conhecidas por venderem produtos e ideias. Tem outras que são mais conhecidas por campanhas, né? A Wide é muito conhecida por criar campanhas irreverentes. Já a Anomaly por criar produtos diferentes, por criar novos produtos, Enfim, cada agência tem o seu perfil, né? O mais legal do mercado é que são perfis diferentes. Tem as agências mais poderosas para ideias, para campanhas, tem agências mais poderosas para ativações de produtos. Enfim, eu acho que o mercado também é generoso nesse sentido. Você vai para o caminho onde você se sente mais à vontade. Né? Não existe um caminho só. Principalmente as marcas, né? Por isso que tem marcas que tem mais de uma agência, né? Por exemplo, a Coca, ela tem 4 ou 5 agências. Porque ela pega o melhor de cada agência. Né? Ela sabe que nenhuma agência vai suprir todas as necessidades. Então ela vai para várias agências diferentes. A Guaraná no Brasil, eu sei que faz parte da Soco, mas também faz parte da Gana. Então ela sabe que cada agência vai responder de um jeito diferente.
Aqui em Aracaju é mais difícil por ter poucas agências, né? Então aqui não tem tanto costume de dividir contas, a não ser grandes contas, como prefeitura, que faz licitação, governo, enfim, contas maiores que tem muito dinheiro acabava dividindo, né? Mas aqui é mais difícil, né? Porque os clientes são um pouquinho menores. Bem menores. Mas aqui eu sinto falta das agências saberem lidar com o PR. Elas não sabem o que é PR ainda dentro do projeto, né? Eu, quando crio um projeto de papel e caneta, eu não tenho grana para comprar mídia. Então, meus parceiros são o The New York Times, se eu vou lançar alguma coisa em Nova York. Se eu vou lançar globalmente, eu já lancei no Brasil com o Quebrando o Tabu. Já lancei com várias plataformas brasileiras, assim, elas me dão mídia de graça, né? A conversa é tão boa que ela reposta, que ela posta. Hoje em dia tem muita plataforma, então isso ajuda, né? O Instagram ajuda muito nesse sentido. Tem muitas plataformas que abrem portas. Então, sei lá, eu lancei um projeto sobre saúde mental durante a pandemia, que foi o Quebrando o Tabu, meu parceiro. O Quebrando o Tabu tinha o quê? 3 milhões de seguidores, talvez, não sei. Então eu não compro mídia, eu faço a mídia anunciar junto comigo. Ela vira meu parceiro, né, naquele projeto. Então é basicamente isso que a Soco fazia e faz até hoje. É muito legal quando a campanha da Soco sai, porque a mídia inteira fala, porque tá todo mundo já preparado. Todos os editores, jornalistas, todo mundo já recebeu release. E pode ser que não seja uma agência a mais lucrativa, mas provavelmente uma das que gera mais impacto de fato, né? Isso, e a toa aqui ela cresceu tanto, né? O Cime, que é o fundador assim, mais conhecido, tem uma carreira brilhante e entrou no Hall da Fama da publicidade esse ano. Tem um Hall da Fama dos publicitários brasileiros e publicitárias, e o Cime entrou tem um mês, eu acho. Ele tem, eu acho, 37 anos, talvez 38, Cime. Que foda. E ele criou a agência em 2015. Ele confrontou o mercado brasileiro com esse formato novo de agência. E aí todo mundo começou a olhar para ele, né? E mesmo agora que ele precisou comprar mídia, ele falou, ok, eu vou comprar mídia, mas eu vou criar uma área de impacto, que mesmo onde eu vou destinar parte dessa verba que entra de mídia para projetos de bem social. Então ele sabe a verba que ele vai entrar ali cada mês, e ele sabe que aquela porcentagem vai para projetos proprietários da agência para poder fazer coisas legais para o mundo. Porque ele acha que aquele dinheiro talvez não seja tão saudável, né? Então ele faz o que eu vou fazer com essa verba aqui? Vou transformar em algo mais positivo, sabe? Para as pessoas. Então eu gosto do modelo da Soco. Então se eu tivesse minha varinha, eu não seria uma varinha imaginativa, tipo imaginária, tipo, não existe esse modelo já existe. Basta as pessoas procurarem e se informarem. Foi isso que eu fiz em 2014, nessa busca, né, para encontrar novos formatos. Então, por isso que é tão bem importante a pessoa querer pesquisar. Tem muitas respostas já prontas. Quando a pessoa me contrata para um trabalho, o que eu ofereço são várias respostas, né? Tem isso em Los Angeles, isso em Nova York, isso em Tóquio, isso em Amsterdã, isso no Brasil. E aí eu junto tudo e dá uma resposta poderosa. Porque eu junto várias respostas, né? Tipo, no Brasil tem a Soco, mas em Nova York tem essa agência, tem esse estúdio, em LA tem isso. Então eu junto essas respostas. Então é daí que vem hoje meu trabalho enquanto André Chaves, pessoa física. Que aí o papel e caneta é outra história. Então hoje, eu até ia perguntar assim, já que eu quebrei sua timidez, né? Dentro dessa estrutura que você criou em volta de você, hoje o papel e caneta é um business e André Chaves, quanto mentor / consultor, é outro business. Exatamente. São imagens diferentes. Porque uma é totalmente lucrativa, né? O que entra para mim, vem para mim. E papel e caneta é sem fins lucrativos, né? Tudo que entra é pro papel e caneta. É para alimentar o ecossistema do papel e caneta. Para que eu possa fazer as imersões, viagens, workshops, montar os eventos, enfim. Então, o que entra pro papel e caneta não tem um fim lucrativo. Mas pro que vem para mim, aí sim é André Chaves. E aí eu não misturo os nomes. Se eu estou trabalhando para sua empresa enquanto André Chaves, não trago papel e caneta e evito falar de papel e caneta. Quando eu estou de papel e caneta, eu só falo de papel e caneta. Eu vou de azul, vou de verde, vou de laranja. Eu vou com as cores oficiais do projeto, porque eu estou ali falando em nome de um coletivo. Percebe, Ricardinho, que é um trabalho de branding na prática? E um trabalho fantástico, inclusive. E o azul veio exatamente da sua caneta que você está segurando agora, da caneta Bic, né? Que é esse azul daí, que até caiu.
nervoso. E dos copos também, da caneca, Vai enfim. cair no lugar certo aqui que eu já vou jogar direto pra aí. Então já basicamente isso, o branco e o azul do papel e caneta. Outro ponto que eu nunca traduzo. O mundo inteiro fala papel e caneta. Não existe isso do paper and pen. E é sempre papel e caneta também. Como seria Zeca também. Papel e caneta. Eles aprendem a falar, porque como é uma palavra cheia de consoantes, né, tem várias consoantes, não fica difícil para eles. Então eles aprendem e eles acham o máximo. A gente que tem essa mania de querer traduzir tudo. De achar que o certo seria paper and pen. Mas eu nunca traduzi, não. Pô, André, cara, que fantástico, velho. Que fantástico. Tinha certeza absoluta, Ricardinho, quando eu conseguisse trazer esse cara, ia ser esse volume, esse maremoto, esse tsunami de Cavalístico. informação. O volume cavalístico de Esse conteúdo. tsunami de conteúdo, de informação, de reflexão. De estilo. Que riqueza, André. Pô, que massa, velho. Última pergunta Pode fazer. que eu faço pra todo mundo. Uhum. Antes de fazer, quero de coração, meu amigo, muito obrigado. Muito obrigado. Eu tenho um carinho muito grande e uma admiração muito grande por você, tá? Mesmo a gente se falando umas 2 vezes por ano, Aham. né? Eu tenho um carinho muito e uma admiração gigantesca, sem demagogia nenhuma por você. Você é um cara muito importante numa fase crucial e importantíssima da minha vida, né? Ali em 2014, quando a gente desenvolveu todo o projeto de reestruturação da Zeca, que eu não tinha a maturidade profissional para entender a importância e a profundidade do que a gente estava fazendo naquele momento. Entendi de fato o que era aquilo em 2015, né? E depois da Zeca quebrar, precisei resgatar aquilo tudo, trazer à volta à tona de novo tudo aquilo que foi feito, reestruturar o modelo de negócio da Zeca com base no que a gente criou junto. E o final foi o presente, né, do surgimento do Explica Aí, do finalzinho ali de 2015, e o restante da história, acho que, não sei se você sabe, mas acho que muita gente que acompanha aqui o Foguete Sem Ré sabe. Cara, e aí ouvindo tudo que você tem, que você falou, assim, sem demagogia nenhuma mesmo, não sou um cara de babar muito o ovo das pessoas, mas você, meu amigo, você merece que a gente escute mais você, né, tirar o chapéu para tudo que você diz, porque eu acho que são pessoas assim que Sergipe precisa, que Aracaju precisa e que a gente, quanto profissional, precisa. De novo, muito, muito, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, pelas suas palavras. E queria fazer uma última pergunta. Né? Eu sei que você é um cara tímido, um cara reservado, que tirar uma coisa Pessoal? pessoal, né, de André Chaves é difícil, né? Mas eu queria saber, velho, quem é André Chaves? Sem dizer o que André Chaves faz. André Chaves é de Aracaju, nasceu e cresceu em Aracaju, mas viveu muito tempo no interior, sim, no interior daqui, de Sergipe. Pisciano, então vive no mundo idealizado, mas que tem muito esse traço de fé, e que, por mais que tenha ganhado o mundo, nunca deixou suas próprias raízes. E eu acho que hoje é o meu maior confronto em como crescer sem Ir embora. me perder. Porque eu acho que o mais fácil não é nem ir embora. Ir embora é fácil, o mais fácil é se perder quando você vai embora. Porque eu acho que as raízes são muito importantes para que o que eu faça hoje continue existindo e que as pessoas reconheçam que faz sentido. É isso, o papel e caneta virou o que virou hoje, e ter esse respeito e esse carinho das pessoas, porque as pessoas sabem a verdade que existe atrás disso. Quando elas me ligam e falam assim, nossa, eu tô aqui em Aracaju. Nossa, André, tá em Aracaju, pensei que você estava em Nova York. Eu falei, ih, gente, não sou essa pessoa não. Porque as pessoas idealizam essa carreira brilhante, essa coisa também de ego, de crescimento, de salários altos e tudo. Eu acho que é isso, tem esse caminho, é legal, também tem muita gente que faz e muita gente bacana, mas não é só sobre esse caminho. E que as outras pessoas entendam que esse caminho também é tão legal quanto o outro. Acho que o erro é quando a pessoa olha para esse caminho como se fosse um fracasso. Vou dar uma alfinetada, viu? Aham. A pergunta foi, quem é André Chaves sem dizer o que ele faz? Ah, sim. Você volta, buf. Mas é isso, eu acho que Volta a falar de trabalho. é uma pessoa extremamente conectada com a família, com as raízes de onde eu venho.
super reservada, né, uma pessoa super reservada, enfim, e que geralmente observa mais do que fala. Acho que isso é um traço bacana, assim. Eu prefiro ouvir mais do que falar. Que recado você dá para todos esses profissionais brilhantes que estão fora de Sergipe? Que recado você daria, assim? Como é que pode juntar essa galera toda e realmente transformar o nosso estado, né? Isso tem muita conexão, Ricardinho, com todo o papo com o Davi, né? Eu acho que continue brilhando, mas que não brilhem sozinho, né? Acho que é o recado que eu deixo. Geralmente quando a pessoa começa a brilhar, ela brilha muito e muito intensamente só, né? Eu acho que o mais legal é quando a pessoa não brilha sozinha. Então, se elas puderem voltar a brilhar por aqui, também seria muito legal. Se elas trouxessem um pouquinho do brilho para Aracaju. Começar a influenciar aqui, né? De fato, né? O que a gente vê hoje é um mercado de muita evasão. Eu me informo, vou embora, porque exatamente. O que existe aqui, o mercado bom é o que é fora. Eu entendo que o mercado daqui é bem difícil. Mas se já existisse esse trabalho de autoestima, de construção de identidade, de... Ok, eu vim daí, foi tão legal, aprendi tantas coisas. Acho que seria mais legal. Então, assim... Brilhe muito, leve Aracaju para o mundo. Já encontrei aracajuanos em Cannes e é muito legal, que estavam lá pelo prêmio, mas que saibam voltar e passar isso de volta, não ficar só consigo mesmo. Acho que brilhar coletivamente é mais legal do que sozinho. Ricardinho, brilhar coletivamente é muito mais legal do que brilhar sozinho. Bom, André Chaves, senhoras e senhores, no episódio número 9 do Foguete Sem Ré. Que aula! Que aula, Ricardinho. Senhoras e senhores, esse aqui é para você dar seu like, baixar aí no Spotify, deixar salvo, né? Para que você possa ouvir offline, online, com Wi-Fi, do jeito que for. Compartilha o episódio 09 do Foguete Sem Ré. Fantástico! Fantástico, Ricardinho. Alguma consideração, meu amigo? Só pedir pra galera que ainda não tá inscrita no canal, que é muito comum isso, a pessoa assistir o episódio e não tá inscrita no canal. Você que tá assistindo aí, tomando puxão de orelha do nosso Lombardi, vai. Mas isso é comum, é normal acontecer da pessoa assistir e simplesmente esquecer de deixar uma inscrição lá pro canal. Uma inscriçãozinha, um likezinho, não custa absolutamente nada. compartilhamentozinho. Eu mesmo sou inscrito em 1000 canais no YouTube. Oh, que legal, você ajuda o ecossistema. Ajudo todos. YouTuberano. Pois é. Então é uma questão realmente de você dar um suporte num canal que está iniciando. É isso. É importantíssimo. E também tem o perfil lá do Instagram da gente, que está saindo corte todo dia agora. Né? A gente ficou um tempo devendo essa questão dos cortes aí. Mas agora a gente está alimentando sempre, são realmente os melhores momentos de cada episódio, e esse, meu com amigo, os melhores pensamentos, né? Vamos até os 200. Esse com o André Chaves eu tenho os 200 cortes, meu amigo. Tem mesmo. Né? Eu pensei que você estava falando, vamos até o episódio 200, mas realmente... Não, aí a gente vai 500 mil. Ah, perfeito. Então vamos embora. O de André tem uns 230. 230 cortes. Consideração final, André Chaves, o meu amigo? Não, depois eu acho que só o que eu faço sempre, listas. Eu faço muitas listas de indicações. Eu acho que o que eu faço depois daqui é indicar mais nomes para vir para cá. Boa, será um prazer inenarrável, como diria o meu pai. Eu acho que Luciano é uma pessoa também, Luciano Oliveira, que fundou a EBE, que é a primeira mostra de cinema negro do Nordeste. É uma pessoa bem legal para estar aqui também. Pô, que massa. Pode indicar, pode fazer o que você quiser. A casa é sua, meu amigo. A casa é sua. Ótimo. Use isso como canal do jeito que você quiser. Eu sou um instrumento da sua arte. Ótimo. Show? Ótimo. Perfeito. Bom, senhoras e senhores, episódio 9 do Foguete Sem Ré. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas sempre. A casa é sua, compartilhe o episódio, manda o Foguete Sem Ré para quem você quiser. A casa é sua. E esqueci de novo. Episódio passado, Ricardinho, eu não falei, vamos deixar de blá blá blá, eu fui cobrado. Tá vendo você? Eu fui cobrado. Esse é o jargão do Foguete Sem Ré. Vamos deixar de blá blá blá, vamos deixar de nhê. Compartilhe o Foguete Sem Ré com seus amigos, com suas amigas, com sua família. E é isso, valeu. Episódio 9 do Foguete Sem Ré com André Chaves. Mais uma vez, meu amigo, muito obrigado. Valeu, fui!